Você descobriu quais são as ações em que algumas empresas que gerem fundos investiram e estão a ter sucesso. E acha que deve ir comprá-las. Calma. Não é bem assim. E neste programa vamos explicar porquê. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Pé de Meia. O Pé de Meia, como já sabe, é um programa criado aqui no canal A Cor do Dinheiro para o ajudar a poupar, mas não é só poupar, é poupar e investir. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, que eu já lhe vou explicar o tema, deixe-me só recordar que o programa é possível graças às parcerias que nós temos, a saber, com a Otimize, com a AppFip, com a ajuda à produção ainda da Mel Empresas e também com a Bluecrow. Ora bem, vamos lá então ao tema desta semana. Eu era para falar sobre outro assunto. Lembra-se, na semana passada falámos sobre depósitos a prazo e quais as alternativas. Ora bem, mas como sabe também, no sábado passado tivemos o evento Poupar e Investir em Aveiro. Antes de mais também quero agradecer às pessoas que lá estiveram, pedir desculpa às que não puderam estar porque já tínhamos a sala cheia e o hotel não acomodava a extensão da sala, mas aos presentes foi talvez a sessão mais erudita, digamos assim, porque quem estava na sala já percebia de investimentos e revelou um grau de literacia financeira superior à média, que é aquilo que a gente quer. Ora bem, porquê é que eu mudei de tema? Porque depois da minha intervenção, e eu já lhe vou explicar qual é que foi, e também da intervenção do Pedro Lino, tive uma série de perguntas presencialmente na sala, mas também recebidas por mensagem de e-mail, em que as pessoas questionavam se era o momento certo para entrar no mercado de capitais. Atenção! Não era entrar no mercado de capitais via fundos de investimento, era comprarem deliberadamente ações. Ora, qual é o ponto aqui? É que as dúvidas surgiram primeiro depois da minha intervenção inicial e depois do Pedro. O que é que eu disse? Bom, recordei os últimos 200 anos. Aliás, são estatísticas que o Francisco Carneiro, que vai estar connosco na próxima semana, costuma citar. Os últimos 200 anos. Qual foi a taxa média de inflação nos últimos 200 anos? 3%. Qual foi a taxa média, estamos a falar a nível mundial, qual foi a taxa média dos depósitos a prazo nos últimos 200 anos? Mais ou menos os 3%. Ou seja, você nos últimos 200 anos, quando muito, apenas conseguiu manter aquilo que é o valor dos seus investimentos. Isto é, se descontar o efeito dos impostos, porque todos os países cobram impostos. Moral da história. Utilizei estes dados para dizer, bom, se você quer ficar pobre ou então ter rendimentos limitados, então continue a investir neste tipo de ativos. Mas a alternativa, lá está, existe. E são outro tipo de instrumentos financeiros, nomeadamente o recurso ao mercado de capitais. E foi aqui que a coisa se complicou. E complicou porquê? Porque primeiro, na minha intervenção, eu mostrei este gráfico que está aqui. Ora bem, cá está. Isto é a evolução do índice Dow Jones na semana passada. Aliás, aqui, como percebe pelo gráfico, vai desde 2016 até 2024. E porquê é que eu fui buscar este dado? Porque na semana passada o índice Dow Jones bateu os 40 mil pontos. É verdade, depois desceu um bocadinho, mas bateu os 40 mil pontos. Ora, se você olhar para 2016, o índice Dow Jones estava nos 16, 17 mil pontos. Ou seja, você teve uma evolução impressionante desde 2016 a 2024. Em 8 anos, aquilo passa de cerca de 17 mil pontos para 40 mil pontos. Bom, mas já agora, durante a explicação também disse, desde novembro de 2019, o índice Dow Jones pulou dos 30 mil para os 40 mil pontos. Ou seja, o que eu tentei explicar aos presentes foi o seguinte, estão a ver, se vocês tivessem investido o vosso dinheiro nas ações que fazem parte do índice Dow Jones, em apenas 4 anos, sensivelmente, nós tivemos uma evolução impressionante. Ou seja, essas ações estariam a ganhar muito dinheiro. Bom, este foi o appetizer, digamos assim, do evento. Bem, de seguida, na intervenção do Pedro Lino, ao falar do produto da Otimize, PPR regressivo, ou seja, aquele que tem maior dose de risco
E porquê é que tem maior dose de risco? Porque tem uma composição muito grande de ações. Ora bem, o Pedro Lino, ao falar daquilo, mencionou aquelas empresas que ali estão. A Microsoft, a Amazon, a Alphabet, Palo Alto, a ASML, como ações onde a Optimize investiu. E depois tinha aquela lista: Microsoft, Alphabet, Amazon, ali prescrito, é só ver. Novo Nordisk, que é aquela empresa da Dinamarca que faz o produto para diabéticos, mas que é muito utilizado por quem quer emagrecer. Depois, Louis Vuitton, a AMD, Palo Alto, RBA Internacional, Airbus, ASML, iShares Russell, United Health, Saúde, BNP Paribas, JP Morgan Chase, Siemens, Salesforce, Booking, Galp Energia, Nestlé, Banco Inter SA. Ora bem, Banco Inter SA. Ora, o que é que aconteceu? As pessoas no final do evento vieram falar comigo, imagino também com o Pedro não está cá, mas vieram falar connosco a dizer assim: bom, então se estas são as ações onde a Optimize mete o seu dinheiro, você aconselha-nos a ir comprar ações, aquelas ações? Primeira pergunta. E esta pergunta não foi apenas repetida presencialmente no evento. Foi repetida nos mails que eu recebi e inclusive é de uma pessoa que me conhece e mandou uma mensagem no WhatsApp para perguntar a mesma coisa. Bom, qual é o problema disto tudo? É que, entretanto, eu posso lhe dar o meu exemplo. E dar-lhe o meu exemplo porque eu também tenho o meu portfólio de ações. Como sabe, nós não recomendamos aqui no Pé de Meia que as pessoas investam diretamente no mercado de capitais, ou seja, que vão individualmente comprar ações. Se você quiser fazê-lo, pode fazer. É a sua própria conta e risco. Mas nós evitamos fazer isto porquê? Para as pessoas não correrem riscos. Porque, repare, não chega eu dizer assim: bom, então se a Optimize investiu na Microsoft, na Amazon, na Alphabet, na Palo Alto, na ASML e mais aquela catrefada de empresas que se ali estão, perdoa uma expressão, então quer dizer que se a gente comprar aquilo vai ser rico. Bom, mas atenção. Aqui há um ponto importante. A questão é saber, porque repara, o investir no mercado de capitais não é só isto. É preciso saber depois como é que as empresas evoluem. Olhar para os seus fundamentais. É preciso perceber quando é que se deve entrar, quando é que se deve sair e depois o tempo de permanência naquelas ações. Portanto, a preocupação aqui é que as pessoas evitem expor-se desta maneira. Até por outra razão. Outra questão que nós abordámos no evento de Aveiro, que é a questão do day trading. Como sabe, há muita gente em Portugal tem este hábito. Dedicam só aquilo, andam ali, compra-vende. Bom, sabe que a estatística diz que de day trading mais de 90% das pessoas não ganham dinheiro. Dos investidores não ganham dinheiro. Porquê? Porque depois falta este grau de sofisticação. Ora bem, não é só olhar para aquelas empresas que estão ali. É preciso perceber. Imagine, para cada trimestre que aparece, o que é que diz os resultados? A dívida subiu? Como é que está o cash flow? Quais são as perspectivas de crescimento para o mercado? Já agora, quero ver um exemplo de como uma vez nós falhamos. Vou pedir à Regi para pôr cá está, o outro gráfico. Este gráfico saiu ainda na semana passada no Wall Street Journal. Eu estava a olhar para ele com muita curiosidade. Porquê? Lembra-se do gráfico inicial? Aquele dizia que o Dow Jones chegou aos 40 mil pontos. Este gráfico aqui está. Ora, o gráfico seguinte que estávamos a ver ilustra isto. Qual foi a maior contribuição para esta subida até aos 40 mil pontos? E agora, veja o que é que diz ali. Desde o momento em que o índice atingiu 30 mil pontos até chegar aos 40 mil, qual foi a empresa que mais contribuiu para aquilo? Foi a Goldman Sachs, como se vê ali no gráfico. Depois foi a Microsoft, depois a United Health, depois a Caterpillar, que foi uma coisa que me surpreendeu bastante, depois a American Express, depois a Amgen, novamente saúde, depois a Travelers e por aí adiante. E lá em baixo mesmo está, é a 3 anos, precisamente. Ora, o que é que isto mostra? Para mim é uma surpresa. Eu nunca pensei que, por exemplo, a Goldman Sachs fosse ter aquele contributo brutal para o índice polar dos 30 mil para os 40 mil. Sempre pensei que podiam ser as empresas tecnológicas. Olha, a Microsoft, a Alphabet, a Apple, até a Palo Alto, como sabe, faz soluções de cibersegurança. Ou seja, eu estava convencido que estes setores eram aqueles que iam contribuir mais. Aliás, como se vê ali em baixo, depois no outro gráfico, por setor, repare, os financial, que são financeiros, acabaram por ter o maior contributo. Depois é que vem Information Technology. Ou seja, para mim, isto está ao contrário. E eu, como analista, entre aspas, não sou analista, não é? Estaria à espera que a parte tecnológica tivesse tido maior contributo, mas não teve. Foi a parte financeira. Ora bem, está a ver o risco que nós corremos
a meter-nos nestas coisas sozinhos. É muito difícil. Não há garantia nenhuma de que nós, só porque sabemos quais são as empresas que são seguidas pelo Optimize ou por outra empresa qualquer, porque há muitíssimas empresas que gerem ativos em Portugal, isso não chega para garantir que nós vamos ter sucesso nos nossos investimentos. E isto é um ponto muito importante. É a razão pela qual, e depois acabei por dar esta resposta invariavelmente a quem estava presente na sala e que me veio fazer estas perguntas a mim no final da sessão, e também a quem já me escreveu e a quem andou a mandar mensagem do WhatsApp, que é, meus senhores, não chega a conhecer aquilo que são os alvos das grandes empresas de gestão de ativos. É preciso técnica para estar a perceber qual é a evolução das empresas, como é que se analisa os resultados, é a altura de comprar, é a altura de vender, é a altura de manter. É muito importante ter sofisticação para isto. O António Melo Campelo, como sabe, é o responsável máximo da Blue Crow. Há dias que falava com ele em privado sobre isto. Ele dizia assim, Camilo, tu e eu e todos nós que estudamos estas matérias, temos know-how para fazer isto. Mas qual é a diferença entre nós e quem gera os ativos? É que depois nós precisamos de nos dedicar a isto a tempo inteiro. Isto exige muitas horas, olhar para os números todos, ver a posição dos concorrentes, ver como é que o mercado está a evoluir, olhar para as taxas de juro. Por exemplo, toda a gente sabe que quando as taxas de juro baixam, o mercado de capitais costuma subir. Bom, mas a verdade é que o mercado de capitais está a subir mesmo com juros altos. Está a ver, são todas estas condicionantes que é preciso ter expertise para analisar. Ora bem, e nós no nosso dia-a-dia que fazemos outras coisas, eu faço aqui o pé de meia, faço ao nascer do dia, faço o think tank, faço formação das empresas, eu não tenho tempo para me dedicar a isto. Portanto, o conselho que eu posso dar às pessoas é não vá fazer aquele investimento direto em ações, porque você corre o risco de perder dinheiro. Eu de guardar para um próximo programa aquilo que se passa com o meu portfólio, que eu também, como dizia no início deste programa, eu também tenho um portfólio pessoal, que foi onde eu investi há mais de 10 anos. Mas repare, foi por minha conta e risco. E como você vai ver depois na altura em que fizemos o programa sobre isso, aquilo não foi tudo um mar de rosas. Eu perdi dinheiro em algumas ações. Porquê? Porque não tenho expertise, porque não tenho tempo para dedicar apenas à análise de empresas. Portanto, moral da história, cuidado. Você quer ir para o mercado de capitais comprar individualmente ações? Vá, mas é por sua conta e risco. Nós não aconselhamos isto, aconselhamos sempre a entregar os seus investimentos a quem sabe, a quem se dedica a isto e quem faz disto profissão. E sobretudo quem tem track record. E como você sabe, já percebeu, algumas das sugestões que nós fazemos aqui, como pessoas que cá vêm ao programa, são pessoas com uma grande experiência e que têm um track record para mostrar. E pronto, foi o pé de meia desta semana. Não quero ir embora sem recordar a vossas excelências que este programa só é possível, só não podemos fazer porque temos uma parceria com a Blue Crow, com a Optimize, com a APFIB, que é a Associação do Setor e faz um trabalho notável, mas também tem ajuda à produção da Mel Empresas. Fique bem, nós voltaremos na próxima segunda às 12 horas. Muito obrigado.